Mentimeter, nós já vimos ela no domingo. Hoje a gente vai aprofundar mais nessa ferramenta que tem aí milhões de recursos que nós podemos utilizar. E aí, no domingo, a gente fez como se fosse um brainstorm, uma chuva de ideias, né? Um mapa mental. E hoje é a mesma ferramenta que nós usamos no domingo para finalizar a nossa formação. Eu estou usando ela aqui para começar a nossa formação. Então, percebam que é uma estrutura diferente. E aí eu vou explicar um pouquinho hoje, passo a passo, como criar, como fazer, e os recursos dessa ferramenta. Tá? Então, 17 pessoas aí já interagiram. Eu vou parar o compartilhamento dessa tela com vocês, e aí eu mostro depois como que ficou no geral. Só um minutinho. Então, eu parei o compartilhamento, agora eu vou compartilhar a minha tela inteira, tá? Então, tudo que eu fizer na tela, vocês vão conseguir visualizar. Agora, me dei um ok. Estão conseguindo ver. Então, falaremos hoje um pouquinho do Mentimeter. De 32 pessoas, aí, equivalente a 1,4 foi as pessoas que responderam sim, e 3,4 equivalente a respondeu não do conhecimento dessa ferramenta. Alisson, como nós fazemos, então, para cadastrar? Para acessar a ferramenta, a gente usa, para responder na parte interativa da ferramenta, a gente usa menti.com. Agora, para criar um cadastro, criar o recurso, você precisa acessar mentimeter.com, que é esse aqui em cima. Então, eu vou colar também para vocês lá no chat. Já tem essas informações também no Padlet, então vocês conseguem pegar o site e brincar um pouquinho com ele. Quando eu falo brincar, realmente precisa brincar e não precisa ter medo de errar, porque tudo ali é reversível, tá? E aí você tem duas formas de fazer o login nessa conta. Você pode fazer com a sua conta Google ou com a sua conta do Facebook. Caso você não queira usar a sua conta Google e nem a sua conta do Facebook, você pode criar aqui com o Hotmail, com o Yahoo, com uma conta que você preferir. E aí você coloca o seu e-mail aqui e também escolhe uma senha. É sempre importante utilizar letras maiúsculas, minúsculas e números nesses sites, principalmente. Feito isso, deixa eu fechar essa tela. Vai aparecer essa tela aqui para vocês, tá? Tem a parte que é paga, com mais recursos, e aí vai variar o preço. Eu gosto de utilizar o gratuito, que tem aí ilimitados, é um pacote um pouco mais reduzido, mas tem aí também o básico e o Pro, vai ao critério dos recursos que você queira utilizar. Com o gratuito dá para a gente fazer muita coisa. Deixa eu voltar aqui. Aqui são todos os que eu já fiz, né? Mas eu vou mostrar para vocês como criar um. Então, é só vir aqui, New Presentation. Caso esteja no inglês de vocês também, é só vir aqui, clicar com o botão direito, traduzir para o português, que automaticamente vocês também vão ter a versão em português, que aí vai traduzindo automaticamente com o Google Translate. Vem nova apresentação, e aí você vai dar um nome a essa apresentação. Então, vou usar oficinas, e aí vem aqui em criar apresentação, e vai abrir essa tela para vocês. Na versão gratuita, nós conseguimos, deixa eu só escolher uma aqui, adicionar somente 2 slides. Podem perceber, quando eu tentei adicionar o terceiro aqui, ele falou, deixa eu colocar em português para ficar mais fácil, que eu estou atingindo o número máximo de perguntas na versão gratuita, tá? É essa a diferença. Na versão paga, você tem aí, pode utilizar vários slides. O que é? Eu coloquei apenas uma pergunta para vocês, mas eu posso colocar uma pergunta e criando outras, tá?
Posso fazer teste também, várias coisas que eu vou mostrando para vocês no decorrer. Mas, lembrando, na versão gratuita a gente só pode usar 2 nuvens. Eu vou excluir essa terceira aqui. Deixa eu excluir uma só para ficar mais fácil. E aí, dentro da primeira, nós temos aqui do lado esquerdo várias opções. Então, eu posso clicar nessa opção e colocar sim, não e talvez. E aí, eu preciso criar a pergunta. Como eu estou falando, vou colocar essa que já tenho pronto aqui. Você voltaria para as aulas presenciais? E aí eu coloco sim, não, talvez. Pode aparecer dessa forma. Lembrando que eu estou escolhendo apenas um modelo, tá? E qual que é o intuito disso tudo? Deixar a atividade mais interativa. Então, em vez de eu ficar naquele momento da mocidade, ou até mesmo numa palestra, ficar só na explanação, eu posso fazer um momento de interação com o meu público. Então, é um dos principais recursos dessa ferramenta. Para que é aquele momento que o palestrante ou o dirigente ali, quem está fazendo o estudo, toma um copinho de água, que é justamente para interagir e deixar mais dinâmico mesmo a nossa atividade, dependendo ela, qual seja, pode fazer em qualquer uma, na verdade. E aí, dentro dessa ferramenta, tem várias opções, não somente essa que eu estou mostrando para vocês. Então, essa é a terceira ferramenta. Então, no domingo nós fizemos uma, agora no comecinho mostrei de uma forma, e agora é uma outra que eu vou mostrar para vocês como faz o passo a passo. Então, eu tenho aqui, eu coloco a pergunta, tenho as opções, e aí eu posso vir aqui direto e apertar present, de apresentar. Acontece algumas coisas aqui. Ele carrega de novo. Como a gente está trabalhando online, ele sempre fica salvo, tá? Então não precisa se preocupar. Eu venho em present. E aí eu vou compartilhar sempre com as pessoas este e-mail. Esse site aqui é só você dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. E aí eu peço para a pessoa entrar no menti.com e aí colocar este código. E aí vai subindo aqui de acordo com a resposta do público. Então, esse seria em escala em barras, né? Aconteceu algum erro. Eu posso vir aqui também e colocar ele numa forma de círculo. Então, o código, percebam aqui, eu vou precisar atualizar minha página, mas eu vou tentando mexer aqui por enquanto. Eu tenho a opção aqui também de fazer ele em círculo, que aí a pessoa vai colocando sim ou não, e ele preenche de acordo com a quantidade de respostas. Como se fosse um pedaço de pizza aqui também, vocês podem ver aqui que ele sempre vai montar já mais ou menos o esqueletinho de como fica. Fica um pouco mais escuro, né? Alguém respondeu? Então, vocês podem perceber que se alguém quiser também responder, fica ao critério. E aí eu consigo fazer as modificações para vocês e mostrando como fica. Se fosse em barra, se fosse em donut, né, que é a rosquinha, e tem o dots como se fosse pontinhos. Se vocês quiserem acessar e responder, que aí vocês vão conseguir ver melhor como que fica essa visualização. Então, quem quiser acessar aí comigo, é www.menti.com e usa o código 413554. Enquanto isso, eu só vou atualizar a página para parar de aparecer esse erro aqui. Pronto. Depois disso, já vou adiantar aqui, está aparecendo aqui, ó, download. Então, eu consigo fazer o download dessa imagem, tá? E compartilhar nos grupos, como eu fiz com vocês no domingo. Então, deixa eu voltando aqui. Tá vendo que tá uma interação de pontinhos. Eu vou pôr em barras. Conforme a pessoa responde, automaticamente já atualiza aqui na minha tela, tá? Então, é por isso que ela é bem dinâmica.
Antes, né, na rosquinha também vocês conseguem ver essa proporção em pedaços, e sempre vai aparecendo a numeração aqui. E aí, nos pontinhos, os pontinhos ficam muito juntinho, que é para contar ali cada pontinho como fica agrupados, né? Então, vai formando aí, como exemplo, uma colmeia de abelha. E aí eu tenho várias outras opções aqui. Feito isso, então, o type é escolher o meu modelo, o contexto é preencher as informações e selecionar aqui alguma alteração do meu layout, e o customize é fazer alguns ajustes. Então, eu posso vir aqui e encerrar a minha votação. Ninguém mais vota a partir de agora. No caso, se fosse uma votação, ninguém mais interage nesse momento. Aí eu posso soltar e aí volta tudo normal. Percebam que automaticamente ele já atualiza e salva. Como falei, é como se fosse uma nuvem, como a gente tem no Google Drive, o OneDrive e por aí vai. Aqui é para você remover algumas instruções. Percebam, ele vai sumir aqui em cima o endereço do site e o código. Então, ele some. E aqui é ocultar os resultados. Então, todo mundo está votando, mas eu só vou mostrar o resultado depois que eu encerrar a minha votação. Aí eu posso vir aqui e liberar o meu resultado. Então, isso vai depender sempre do controle de quem criou essa interação. Eu vou voltar aqui para o tipo, e aí eu posso escolher outros, eu vou ter aqui, mudar para o de baixo. No domingo, nós usamos esse, o Word Cloud, que é uma nuvem. Você tem aqui as opções de colocar até 3 respostas para o participante, então ele pode responder com 3 palavras, o número máximo é 25 letras. Tá? Posso escolher a língua, o idioma aqui embaixo, então fica a critério de vocês, tem português também. Tá? E aí, a mesma coisa, eu consigo customizar. Como esse já sai aí as opções, obrigado para quem já interagiu, colocou gratidão, esperança e fé, e é porque deixei 3 opções. Eu posso colocar até 5 na versão gratuita, tá? Às vezes dá algum bug e aí ele consegue liberar um pouquinho mais, mas quanto mais palavras você colocar, maior ali vai ficando a sua nuvem. Deixa eu voltar para 3. E aí, conforme eu falei, isso vai atualizando na hora e na interação com o público. Eu acho muito, para eu que dou aula, né? Eu uso muito em aula para fazer um brainstorm do começo do assunto. Então, eu quero falar sobre verbo to be. Então, eu vou perguntar para os meus alunos o que eles acham. Na mocidade, a gente pode também fazer isso. Como eu usei muito o que é lei do amor. E aí, o participante vai colocar o que ele acha primeiro, e aí depois você dá ali, você consegue trazer para uma discussão e com os participantes. Depois, lembrando, sempre você pode fazer o download, ele sai no formato de PDF, então, caso eu queira finalizar agora, eu poderia fazer o download. E aí, aqui, eu posso colocar o que eu acho, ou o título da minha pergunta. A mesma coisa, eu posso customizar, então, posso fechar a votação, esconder as instruções, e esconder os resultados e mostrar só no final. Fica ao critério de cada um. Lembrando, vocês podem, no caso, percebam que é o mesmo código, 41, 35, 54. Para os dois, porque eles estão interligados, tá? Então, eu posso deixar aqui e encerrar o segundo, e só aparecer o primeiro, e aí depois que eu quero que eles atualizem a página, eu posso encerrar o primeiro e abrir o segundo. Então, eu já posso montar as minhas 2 interações na noite, e aí eu começo com ela e depois eu faço uma final, tá? Com o mesmo código sempre. Então, eu preciso ficar mandando ali vários códigos para o pessoal. E aí, finalizei aquela, quero criar uma nova. Tem a opção de vocês também criarem pastas.
Então, você pode vir, criar uma pasta e colocar todas as apresentações ali, ou deixar elas soltas na sua página inicial. Finalizei aquela, quero criar uma próxima. Lembrando, é ilimitado, somente 2. Deixa eu só escrever ferramentas 2 aqui, porque já tem um embaixo. Então, eu vou criar uma apresentação. Eu mostrei para vocês, então, sobre o Multiple Choice Word Cloud. E aí, esse aqui também é bem legal, só que ele permite que o participante ele escreva mais coisas, tá? Então, é só clicar, colocar o que você tem de pergunta, e aí tem aqui embaixo você consegue personalizar. Então, pode aparecer ali somente um comentário, vai aparecer em colunas, desculpa, aqui vai aparecer vários em colunas, aqui aparece um de cada vez, tá? E aí aqui eu tenho a opção também, quem quiser interagir, tem aqui o código, mesmo site, 728561, você consegue aqui também fazer a atualização. Tá? O pessoal provavelmente está respondendo, mas daqui a pouco eu abro o chat aqui para poder responder também alguma pergunta. Aqui é uma interação mais dinâmica, vai aparecendo os quadrinhos, e aí ele vai subindo e vai aparecendo as outras demais respostas. Alguém já comentou? Não, todo mundo colocando não. Vai aparecendo, sempre vai mudando a cor. Aqui, no segundo, como eu falei, sempre vai aparecer apenas um teste. Deixa eu só confirmar se está aberto. Vai aparecer um de cada vez. E aqui ele vai aparecendo também, mas ele vai sendo interativo. A diferença do primeiro aqui, eu tenho que fazer passar o rolo aqui, para descer a barrinha para poder ter essa interação. Deixa eu só confirmar. A mesma coisa, você pode adicionar outro slide aqui e escolher outro. Eu quero fazer um game. Quem ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu posso vir, não gostei desse. Eu posso voltar no type e escolher outro. Quando eu falei pergunta de teste, eu posso fazer para ele clicar, como se fosse o Google Forms, quando eu crio um teste, mas eu crio aqui e automaticamente já aparece na minha tela. Tá? Então, esse é um pergunte-me qualquer coisa, é um quiz de pergunta. E aqui vocês vão fazendo as configurações conforme necessário. Então, todos os slides, no caso, aqui teria que ser os dois. Lembrando que a gente só pode fazer 2 slides. Apenas os slides de perguntas e resposta, que é quando você escolhe esse tipo aqui, que é de pergunta. E aí permite que o público veja as perguntas em um outro. No caso, quando eu quero replicar essa informação. E aí aqui é uma parte bem legal de moderação, tá? Mas aqui é só para quem vai aderir aí um dos planos que são pagos, né? Tá? Então, eu não consigo clicar porque eu não tenho a versão paga, eu uso a versão gratuita. Não quero esse, você tem aqui inúmeras outras opções também para experimentar. O que eu falo sentar, eu tenho 30 minutos de tranquilidade. Então, senta aqui e brinca. Então, você não gostou, você não vai compartilhar com ninguém. Você pode fazer, montando isso pelo seu computador, e aí você responde pelo celular. Fica ao seu critério. Então, você tem que brincar realmente com a ferramenta para conseguir. Quando sempre tem essa estrelinha aqui, é porque é somente para a parte quem tem aí o Mentimeter Beta ou que assina algum plano. Tá? Atualizou minha página. Só deixa eu atualizar. Então, fica ao critério de vocês. Eu não vou focar muito nessa ferramenta, porque ainda a gente tem muitas outras coisas hoje, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou colocar já, a Princess já atualizou o Padlet da oficina 2 do dia de hoje, e eu também vou lá atribuindo com alguns vídeos tutoriais para ajudar vocês com essa ferramenta. Tá? Daqui a pouco eu vou para as perguntas, se tiver alguma que os meninos não conseguiram responder, mas eu já quero... Tem várias. Enquanto a Princesa depois vai falando, eu vou escrevendo aí, ajudo vocês.
E aí a Princesa vai falar sobre algumas ferramentas de captura de tela, mas eu falei para ela que eu gosto de duas específicas. Eu gosto do Light Shot, que é para tirar um print da imagem. Sei que tem aquele botão print screen do teclado, mas às vezes eu vejo que o meu não funciona, ou eu não sei aí onde ele vai parar essa imagem. Então, eu prefiro usar a famosa peninha, que é o que eu falo que aparece aqui no meu canto inferior direito, do lado da rede. Eu uso ela porque, eu vou demonstrar para vocês, eu consigo selecionar somente aquilo que eu quero, tá? E aí, depois, a outra ferramenta é o Loom, que é uma para gravar a tela, que eu mostro para vocês também. E aí, a Princesa depois já assume para ajudar vocês a responder as dúvidas. Então, é só vir no Google mesmo, colocar Lightshot. E aí, é esse app, assim, aqui, é a primeira opção, é só você clicar e fazer o download. Você pode fazer tanto para MacBook ou para Windows. Faz o download, é fácil de instalar, é uma ferramenta gratuita. Mas, Alisson, é só apertar o print screen, dar Ctrl não sei o quê. Na hora que você quer printar alguma coisa rapidamente, você acaba aí se confundindo, pelo menos eu me confundo muito com o que eu tenho que apertar. Então, eu coloco ela aqui, que eu só venho aqui, clico nela, ela vai escurecer a minha tela, e eu venho, vocês estão conseguindo ver? Só para eu entender. Sim. Obrigado. E aí eu só venho aqui e seleciono aquilo que eu quero. Eu arrasto com o meu mouse. Então, eu só quero focar aqui nessa imagem. Então, eu arrasto, solto e meu mouse fica solto. Ah, mas eu quero mexer um pouquinho nela, porque eu acabei cortando, eu queria chegar aqui na barrinha azul. Eu tenho duas opções. Eu posso apertar a peninha aqui novamente, ou eu posso vir aqui com o meu mouse e ajustar. Então, é sempre em formato retangular ou quadrado, mas nunca em oval, em desfocado, desformado, né? Então, você consegue verificar onde você quer do seu print, e aí vai aparecer várias barrinhas. Você consegue pegar, riscar aqui, para mandar e salvar essa imagem, consegue colocar algumas setas. Tem aqui, você pode pintar, passar uma marca-texto, tem N coisas que você pode fazer. E aí, aqui embaixo, você tem a opção de salvar. Então, você automaticamente vai clicar aqui, ele vai abrir uma pasta para salvar. Eu tenho a opção de copiar, que aí eu posso ir lá no meu WhatsApp e dar um Ctrl V. Tem a opção de imprimir, de subir essa imagem para o Google, compartilhar ou salvar numa nuvem. Então, fica aí a critério. E aí, depois disso, tudo quando eu faço esse círculo, essas marcações, fica naquele lugar específico, porque, como vocês viram, eu baixei aqui e aí não me acompanhou. Tá? Eu gosto muito dessa ferramenta, ela me ajuda muito diariamente. E aí, para sair, é só apertar um ESC ou clicar fora do... Deixa eu clicar aqui de novo. Ou é só vir aqui fora, na parte que está mais escura, e clicar novamente. Mentira, é só apertando o ESC mesmo que sai. Alguma dúvida do Lightshot? Eu respondo daqui a pouco. E aí, só para finalizar, eu vou falar sobre o Loom. Então, é só vir aqui no navegador, colocar loom.com. É uma ferramenta gratuita também. Tá? Deixa eu abrir ela no meu anônimo, para vocês verem sobre o cadastro. Hoje, né, tudo está interligado com o Facebook, com o e-mail, com tudo, então você pode fazer o seu cadastro diretamente. Então, a maioria dos sites é em inglês, mas é só você vir com o botão direito e colocar traduzir para o português. Tem a versão, sim, paga, tá? Vai depender aí como que você quer, porém, tem a versão gratuita, e aqui também tem muitos recursos que você pode fazer. E aí você vem só no Get Loom for Free, e aí você pode fazer o seu cadastro, novamente, com o Google, com esses link aqui, que eu não sei o que é, e também colocando o seu e-mail.
fica ao seu critério. Feito isso, vai aparecer essa tela aqui. Isso aqui todos são gravações que eu já fiz. E aí você pode vir e colocar um extensor direto no Google Chrome, ou na Microsoft você tem extensor para os dois, ou você pode vir também e instalar um programa direto no seu computador. Eu tenho tanto um extensor, como também um aplicativo no meu notebook. É a mesma função os dois. Assim que eu finalizo a gravação no meu notebook, ele vai abrir o site, quando eu faço pelo aplicativo, ou quando é alguma tela assim é alguma tela de internet, você também tem aqui o extensor. Então, é só clicar, e aí você tem várias opções. Eu posso gravar a minha tela inteira, então, é toda essa área. Eu posso gravar apenas essa aba aqui. Então, se eu sair e mudar para essa, alguma coisa, vai gravar somente essa. Tem a opção de gravar com o microfone, usando o áudio, ou somente a gravação de tela. E vocês percebam, eu apareço aqui embaixo, mas tem a opção de eu colocar minha foto maior ainda, então fica a critério, ou também eu venho aqui em Screen Only, que é somente a minha tela, e vai aparecer minha foto aqui embaixo. O que eu faço? Eu venho aqui, aperto o X, e aí ele some. Somente fica essa gravação aqui de tela. Ou eu posso vir, quero gravar somente eu. Você pode vir aqui apenas a câmera, é porque eu fechei aqui embaixo, então é por isso que sumiu ali a minha imagem. E aí é só vir aqui, deixa eu colocar os dois. Deixa eu sair, apertar novamente. Então eu vou deixar os dois aqui, vou colocar um pouquinho maior, e aí vem aqui Start Recording, e é só clicar. Ele vai perguntar o que eu quero, então ele reforça se eu quero a tela inteira, ou se eu quero uma janela de um aplicativo. Escolhi a janela do aplicativo, eu venho em compartilhar, ele dá a contagem, e aí começa a gravação. Deixa eu botar aqui. E aí eu tenho alguns recursos nesse momento que eu estou fazendo a gravação. Eu posso finalizar, então eu preciso apertar o verde. Eu posso pausar, fazer alguma outra coisa, sair, atender o telefone, coisa, e depois retomar. E aí eu posso cancelar, porque eu não quero essa gravação, eu não gostei. Tá? Então, tem essas opções de vocês. Eu posso mudar aqui a minha guia, que nada vai mudar aqui, ele vai continuar gravando somente essa tela. Tá? Deixa eu finalizar, porque Você tem aqui um direito de ficar com 25, porque eu já tenho 23 vídeos, 25 vídeos salvos na nuvem. E aí eu posso excluir esses vídeos, que ele vai liberando novamente depois. Esse aqui é um vídeo que eu já gravei de aula. E aí ele vai liberando novamente essa contagem aqui para vocês. Então, fica a critério. Então, essa é uma ferramenta de gravação para tutorial, alguma coisa que você queira contar uma historinha, e aí você pode gravando aqui enquanto está rodando alguma história no YouTube, e depois você manda para os estudantes, para evangelização, fica ao critério de vocês, porque vai estar aparecendo você aqui no canto, você consegue, inclusive, mudar a posição da sua imagem. Então, pode vir para cá, posso trazer para cima, posso pôr do outro lado, fica a critério de vocês, eu posso pôr até aqui no meio, vai depender do meu objetivo. E eu posso fazer isso, inclusive, durante a gravação. Ah, tem uma coisa que vai aparecer aqui, então eu trago para o outro lado. Tem uma coisa que vai aparecer aqui, eu ponho para cima. Vai ficar aí de acordo com a necessidade de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ter vários tutoriais lá no Padlet, e aí, então, vocês podem mandar por lá, ou também tem um formulário de dúvidas, tá? Eu vi rapidamente, quando eu mudei a tela aqui, sobre o Mentimeter, a quantidade de caracteres. Sim, algumas questões você, no caso dessa, quando é um quiz maior, você consegue responder mais coisas. Quando é só aqui o Word Cloud, que é a nuvem, ele só cabe 25 caracteres, tá? Por linha. Então, vai depender. Se eu quero uma resposta objetiva do meu participante, eu coloco, então,
esse que tem uma quantidade, um limite, né, de caracteres, e quando eu quero uma resposta mais aberta, que ele explique mais, aí eu tenho que escolher o Open-Ended, que ele cabe mais informações. E aí eu passo a bola para a Prince e vou respondendo e auxiliando aqui no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos mandar lá, nos chamar que a gente auxilia sim. Tá? Uma boa formação, espero que vocês estejam aproveitando bastante. Até já. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Eu estava usando outro programa ali, estou com medo de não estar. Tá bom. Eu vou apresentar minha tela e aí a gente vai falar um pouquinho. O Alisson colocou algumas extensões aí, né? E aí a gente vai falar um pouquinho ainda sobre algumas outras extensões. E depois, na sequência, a gente ainda vai ver o Padlet e o Jamboard, né? A minha tela está aparecendo para vocês? Deixa eu só abrir aqui. Você está compartilhando a tela toda mesmo, né? Aham, é isso mesmo. Então vamos lá, né? O Alisson estava falando sobre as extensões. A gente, só para explicar um pouco mais sobre algumas coisas, né? Essas extensões que o Alisson alguma, né, que ele colocou e a que o Felipe falou também no domingo, elas são extensões do navegador, né? Então são extensões que a gente usa no Google Chrome, né? Então o navegador é esse Chromezinho aqui, né, que a gente está vendo. Então, para a gente acessar a internet, a gente usa um navegador, né? E no nosso caso, a gente usa o Google Chrome. Eu não sei se alguém usa outro navegador, né, mas existem outros navegadores, né? Então, a gente tem o navegador da Microsoft, né, que é o Microsoft Edge, tem Firefox, tem, né, N navegadores, mas eu acredito que o mais usado, né, hoje, seja realmente o Chrome. E aí o Ali colocou, então, essa extensão, e a gente viu outra extensão, e aí a gente achou bacana trazer mais alguns exemplos, né? E aí, primeiro, eu só queria mostrar para vocês um pouquinho sobre o Chrome Web Store, né? Que é uma loja de extensões, né? Então, as extensões são os complementos, no nosso caso aqui para o navegador, né? Mas podem ser complementos de aplicativos, como a gente falou também na nossa última reunião, por exemplo, sobre o Google Forms, né? A gente falou sobre algumas extensões, né? Então, são complementos aí, né? E aí a gente tem, então, aqui na loja, né, do Chrome, a gente tem diversas extensões para N finalidades, assim, né? Então, vocês veem, quando vocês quiserem ver alguma específica, né, vocês vêm aqui fazer uma busca aqui sobre, né, aquilo que vocês gostariam de fazer, né, com aquela extensão, e vocês vão achar aqui uma diversidade. É importante só a gente colocar um ponto, né? É super legal essas extensões, tem muita coisa super legal, mas essas extensões, elas são criadas por desenvolvedores, N desenvolvedores, né? Então, qualquer desenvolvedor que quiser mandar um projeto, né, mandar um projeto de extensão para o Google, né, se essa extensão se enquadra dentro daqueles critérios que o Google pede, né, essa extensão pode vir aqui para essa loja, né? Então, é bom a gente ter um filtro, né, não ir instalando qualquer coisa, a gente sabe, né, que pode ter alguns problemas aí. Então, é bom a gente não instalar qualquer coisa, não. Mas só para mostrar para vocês que existe isso, então, né? E aí a gente pode aqui pegar bastante coisa útil. Assim. E, além disso, né, a gente trouxe algumas outras extensões aqui, né? Então, a gente vai falar um pouco só da WebPaint, o Google Meet Grid View, né? O grid, o que aconteceu com ele? A gente estava até testando essa semana, né? E a gente até comentou sobre isso, que o grid, quando você baixa ela, né? Até os links todos já estão lá no Padlet também.
Então, se vocês quiserem baixar alguma, vocês podem baixar por lá também, ou pela Web Store aqui do Chrome, né? Mas o grid, essa semana, desde a semana passada, ele não está funcionando, né? Por quê? Porque quando o Google, né, atualiza algum aplicativo deles, né, algum software, então os desenvolvedores também precisam atualizar essas extensões, né? E aí, por isso que vocês podem notar, quem tiver o grid, né, que é essa extensãozinha aqui, ó, que fica aqui em cima, se eu ativar aqui, vocês estão vendo que ele não está dando certo aqui, né? Porque o que que acontece? Como nós estamos hoje, por exemplo, em 67 pessoas, né? Quando eu ativar aqui o grid, deveria aparecer a fotinho de todos vocês aqui, né? Como uma grade mesmo, né? Então a gente ia conseguir ver as fotos de todos, né? Mas ele não está funcionando essa semana. Acredito que, né, em breve ele deve ser atualizado e ele deve voltar a funcionar. Mas é uma extensão bem bacana. Inclusive, né, tô triste porque é super legal, assim, né? A gente consegue usar, porque às vezes a gente está fazendo uma reunião e a gente quer fazer um print da tela, né, para divulgar, sei lá, de alguma forma as pessoas que participaram, e aí a gente não está conseguindo, né? Porque na tela aqui, quando a gente está no modo normal, né, aparecem poucas pessoas, né? Então a gente está esperando essa atualização aí, mas em breve ela deve vir, né? A outra extensão que eu queria mostrar para vocês, eu já até instalei ela aqui também. Ó, quando vocês instalam essas extensões, né, elas vão ficar aqui nessa barra, né, do navegador aqui em cima. Então, aqui está aparecendo a do grid, né? Mas se eu clicar aqui, vai abrir as outras extensões que eu tiver instaladas também no meu navegador, né? Então, no meu caso, eu tenho o grid, e tem também essa extensão aqui que eu quero mostrar para vocês, né, que é o WebPaint. A gente vai clicar nela, né, e vai abrir, ela é bem similar àquela que o Alisson mostrou, né, que é o Lightshot. Inclusive, ela faz também a captura de tela. Então, a gente vê que tem várias extensões aí que cumprem, às vezes, a mesma finalidade. Então, vai da gente escolher aquela que a gente se adapta melhor, né? E aí a WebPaint, né, por que ela é legal e o pessoal gosta, né? Por exemplo, eu estou aqui na Kardecpedia, né, já fazendo uma propaganda aí, que o Felipe pode falar aí depois, né? Mas sexta-feira, né, tem live aí com o Cosme Massi, né, que é o criador dessa página aqui. E aí a gente está aqui nessa página e usando a WebPaint, o que a gente pode fazer? A gente pode interagir com essa página. Então, se a gente estiver explicando alguma coisa X aqui, né? O Ali falou muito sobre lei de Amor, né? A gente vem aqui e vai abrir a lei de Amor. Aí eu estou usando esse exemplo, né? Mas vocês podem pensar em outros usos, né? Que se adaptem aí à necessidade de vocês. Mas, por exemplo, eu estou explicando alguma coisa referente a isso aqui e eu quero mostrar alguma coisa aqui, né? E etc. Eu posso vir aqui nessa canetinha, né, e posso mudar a cor aqui, se eu quiser. Aí vem aqui e posso marcar partes aqui, né? Assim como o Ali mostrou lá na outra ferramenta, né? E aí, se eu quiser, eu posso apagar aqui, né? Isso que eu marquei. Além disso, eu posso colocar formas, né? Aqui. E aí, isso também vai ficar, ó, onde eu coloquei, ele vai ficar. Mesmo que eu rolar aqui o texto, né? Ele vai ficar ali. Além disso, uma coisa que eu achei super legal é isso aqui, né? Que eu posso pegar aqui a cor de um lugar específico da página, né? E aí depois eu posso fazer um preenchimento aqui, né? Não deu certo. Enfim, não funcionou. Mas esse conta-gotas aqui, né, ele serve basicamente para isso, para a gente pegar a cor que a gente quiser aqui em qualquer lugar, né? Depois eu vou descobrir e conto para vocês como que a gente faz o preenchimento. Mas eu, com essa latinha de tinta aqui, né, eu posso fazer o preenchimento de algum lugar aqui na tela, né? Aí depois eu vou contar para vocês como que pode ser isso aqui também. E além disso, ela faz a captura de tela também, né, igual o Alisson mostrou ali. A gente pode usar também nesse sentido, né?
É uma extensão bem similar assim, ao Lightshot, né? Mas que a gente pode usar se a gente sentir essa necessidade aí, né? Além disso, a gente vai colocar, eu não vou falar das outras aqui não, porque a gente está com pouco tempo, e as outras o Padlet principalmente, né, a gente vai gastar um tempo maior aí para falar sobre elas, né? Mas se vocês ficarem com alguma dúvida, né, é só vocês irem perguntando aí no chat ou mandar naquele forms que está lá no Padlet também, que a gente vai conversando sobre isso, né? Aí vocês falam assim, Prince, e se eu não quiser mais essa extensão, né? Eu quiser tirar ela do meu navegador, é só você vir aqui então, né? Você clica aqui em cima, nas extensões, vem na que você quer aqui, e aí você clica aqui em remover do Chrome. Né? Aí você consegue tirar então essa extensão. Aí, a gente agora, deixa eu só abrir aqui, ver se tem alguém comentando alguma coisa. Bom, qualquer coisa a gente comenta depois também no final, né? Mas o próximo item, né, que a gente vai ver hoje é o Padlet, né? Tem gente que fala Padlet, né? Aí os meninos, como que fala, né? Padlet. Eu falei, como a gente está no Brasil, a gente pode falar, né, português. Então eu estou falando aí o Padlet aí, né? Mas sintam-se à vontade para falar Padlet, né? Como vocês quiserem. Mas é uma ferramenta muito bacana, né? Então, a gente vai ver alguns usos, né, do Padlet, mas eu quis que a gente começasse do zero aqui, né, para a gente ver como que cria desde o comecinho. Eu sei que tem gente que já deve ter criado. Eu não sei se vocês estão liberados para compartilhar coisas no grupo, né, do WhatsApp. Mas se vocês já criaram e tal, se vocês puderem mandar lá no grupo do WhatsApp, vocês mandam lá, é para a gente ver também, compartilhar uns com os outros, né, as ideias. Porque uma coisa que eu queria até comentar, né, eu fiquei pensando sobre isso, assim, desde o começo, assim, é que como a gente às vezes fica limitado, né? Porque a gente não conhece ferramentas diferentes, né? A gente está às vezes preso aí, né, a um uso, né, de determinada ferramenta, porque a gente não conhece, a gente fica muito limitado, né? Então, por isso que eu achei super legal quando a gente começou a fazer essa formação da FEB, porque eu falei, nossa, abriu minha cabeça, assim, né? Porque a gente caiu numa situação em que a gente teve que se adaptar a uma nova realidade, né? Começar a fazer aí essas reuniões online, né? Fazer esse trabalho de forma remota. E muitas pessoas, né, não tinham ferramenta para isso, né? Não sabiam como que elas podiam trabalhar com isso. E aí foi muito interessante a gente ver quantas possibilidades, né? E aí eu gosto sempre de falar sobre isso, né? Que sabendo de mais possibilidades, a gente não fica limitado, então, ao que a gente acha que poderia fazer, né? E aí a gente precisa, então, pensar o que a gente gostaria de fazer, o que a gente faria presencialmente, por exemplo, né? Para preparar um estudo ou qualquer coisa nesse sentido, né? E aí a gente pensando, então, tendo essas ideias do que a gente gostaria de fazer, a gente vai, então, atrás de ferramentas que possam nos dar suporte para que a gente possa cumprir essas finalidades, né, esses objetivos, o que a gente gostaria de fazer, né? Então, por isso que é importante a gente também conhecer essas ferramentas diferentes e tal, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês de novo, né? Que agora a gente vai entrar aqui no Padlet aqui, né? E aí a gente vai ver como que a gente cria, então, um Padlet, né? Vou compartilhar com vocês. Então, eu já abri aqui, né? O link aqui do Padlet, né? Aqui a gente está na conta, né? Que a gente criou para o Departamento de Mocidades.
justamente para a gente poder fazer o Padlet da formação, né, da oficina. E aí vocês estão vendo aqui os conteúdos já todos formadinhos aqui, né? Mas a gente tem aí uma diversidade de coisas aí, né? Então eu vou sair dessa conta aqui. Pior que se eu sair, eu não lembro a senha. Mas depois vocês me mandem que eu entro de novo. Então a gente entra aqui, né? Quando a gente entra no Padlet e a gente não tem ainda um login, a gente vai precisar, né, fazer um login para criar a nossa conta, então, né? Então, vocês podem perceber, o Padlet, ele é também um aplicativo do Google, né? Todos os aplicativos do Google, eles seguem uma linha de layout, né? Então, vocês vão perceber que a maioria das ferramentas que a gente mostrou aqui, que a gente já viu no domingo e que a gente ainda vai ver, e que são do Google, elas têm todos o mesmo layout, a mesma forma de inserir imagem, de inserir conteúdo, né? Então, vocês vão se acostumar, né, com esse tipo de layout que vai facilitar para vocês depois, né, na hora de acessar as ferramentas diferentes, né? Mesmo que vocês nunca tenham tido contato, por exemplo, com o Padlet, quando vocês já têm aí um costume com outros aplicativos, Google, né, vocês vão ter uma facilidade aí que vocês vão ver que é muito funcional, né? Então, você pode acessar de várias formas, né, esse Padlet, e aí você pode fazer login com a sua conta Google, você pode fazer login com a sua conta da Microsoft ou com da Apple, né? Aqui no meu caso, eu vou fazer login com uma conta que a gente tem do departamento de mocidades aqui, que eu já deixei até separadinho aqui, para a gente fazer login, então, e ver como que funciona. Então, eu vou entrar aqui, né, vou pegar a senha aqui, senão eu esqueço. Então. Eu vou fazer login aqui em cima, porque ele não está dando certo de alguma forma. Então, a gente já vai testar aqui. Por aqui, que a minha conta é do Gmail, né? Então, vai dar certo aqui também. Eita! Ao vivo é assim, não tem jeito. Gente, copiar do PDF é assim, ó, a tristeza na vida. Aí a gente vai entrar aqui, agora vai dar certo. Pronto. Então, a primeira tela que vai abrir aqui, quando a gente entrar com a nossa conta, né, vai ser essa tela para a gente escolher o tipo de assinatura que a gente gostaria, né? Então, como todos os outros aplicativos, a gente vai perceber que a gente tem as versões gratuitas, né, que te oferecem menos recursos, mas que também são muito boas, e a gente tem as versões pagas, né, que em muitos casos, né, a gente precisa verificar aí qual uso que a gente vai fazer, mas em muitos casos nem compensa, né, só se a gente for fazer um uso e que compensar. Então, a gente vai selecionar aqui o básico, né, aí a gente já vai abrir aqui, nessa tela aqui, né. Então, para a gente entender aqui, né, o que tem aqui nessa tela, né, a gente tem aqui, então, os Padlets que foram criados. Vocês estão vendo aqui que a gente só tem os favoritos, porque a gente não criou nenhum ainda, né, então a gente só tem esse primeiro aqui. Quando você entra nessa versão básica, que é a versão gratuita,
a gente tem de começo 3 Padlets. Então a gente pode criar 3 desses aqui, né? Que depois, quando a gente abrir, vai se expandindo igual naquele nosso que vocês viram lá, né? Então a gente tem aí essa limitação, mas que a gente consegue aumentar a quantidade de Padlets. Como? Se a gente compartilhar, depois eu vou mostrar para vocês, se a gente compartilhar o nosso link, né, do Padlet, a gente consegue, e as pessoas acessarem pelo nosso link e criarem o Padlet delas usando o nosso, tendo acessado pelo nosso link, aí você vai ganhando mais Padlets, né? Então a gente pode fazer isso. Então, basicamente, o Padlet, né, o que ele é? Ele é um mural, e aí dentro desse mural a gente pode usar, né, de N formas que a gente vai ver como que é, né? Então, aqui tem os Padlets que são compartilhados, né? Como eu criei a conta agora, não tem nenhum, e não compartilho com ninguém, né? Então, não tem nenhum aqui. Tem os Padlets curtidos, né? Porque isso também é uma coisa legal, né? Que a gente tem no Google, né? Que essas ferramentas, elas formam meio que uma rede, né? Uma comunidade aí. E aí a gente vai conseguindo formar, então, essa rede de comunicação, né? Onde a gente entra em contato com as coisas uns dos outros, aí é bem bacana, né? Então a gente tem essa opção aqui também. Aqui são os Padlets arquivados, né? Que também não tem. E aqui é uma nova pasta que eu posso ir incluindo os Padlets que eu for construindo aí, né? Eu posso ir arquivando aqui. Se eu clicar aqui e colocar o link do Padlet de alguém, eu consigo acessar por aqui, né? O Padlet. Aqui é para vocês mudarem o tipo de assinatura, né? Então, se vocês quiserem passar para uma versão paga, por exemplo, vocês vão clicar aqui e vai abrir de novo aquela guia que a gente viu lá no começo. E aí a gente vai conseguir, então, mudar de versão. Além disso, a gente tem aqui uma galeria, né? Aqui na galeria, o que é bacana? Aqui está tudo em inglês, né? Isso aqui a gente não vai conseguir traduzir, né? Mas o que é bacana aqui? Que a gente tem diversas ideias, né, de coisas que a gente pode fazer usando o Padlet, né? Que às vezes a gente fala assim, mas então é só uma forma de guardar conteúdo? Não, né? A gente usou como uma forma de colocar os conteúdos, né? E aí vocês podem, então, interagir com esses conteúdos e tal. Mas a gente pode usar de N outras formas que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa atividade, né? Fato ou ficção, né? Então, vocês vão ver que quando a gente criar o Padlet lá, né? Vocês vão ver que vocês podem mudar o tipo de reação do público, né? Então, nesse caso aqui, ó, é uma votação. Então, você pode votar, né? O joinha ou não, né? Sim ou não. E aí, eles colocaram aqui questões, né? E as pessoas vão respondendo se elas concordam com aquilo ou não, né? Então, isso é um exemplo de atividade, né? Aí tem outros exemplos aqui, né? Então, esse aqui é uma avaliação, né? Então, você consegue colocar também essa reação, aí a pessoa vem aqui e avalia, né? Aqui estão esses hambúrgueres aqui, né? Para quem não jantou ainda, tá ótimo, né? Mas vocês podem colocar também dentro do contexto, né, de trabalho da mocidade ou da casa espírita, vocês podem fazer as tarefas, né, de acordo. Aqui bem legal também que tem esse tipo de layout, né? Aqui é uma linha do tempo, né? Lá aí as pessoas estão curtindo ou descurtindo aqui, né, dando like ou dislike. E aí você pode formar essa linha do tempo, aqui nesse caso tá com músicas, né? Mas a gente pode também colocar para o nosso contexto aí, né? Aí tem algumas outras formas aqui que depois vocês podem dar uma olhada aqui, tem vários exemplos aqui, e é até legal, né? Porque às vezes a gente não sabe muito bem como que a gente poderia usar, né? E aí é bacana a gente ver aí ideias que a gente pode aplicar dentro da nossa necessidade.
Aí, como que acontece agora, né? A gente vai criar um Padlet aqui, né, rapidinho, para a gente ver alguns formatos aí. Então, você vai clicar aqui, né, voltando, vai clicar aqui, deixa eu só... Você vai clicar aqui em criar Padlet, e a primeira coisa que ele vai te pedir, né, é justamente o que eu tinha comentado com vocês antes, né? Então, qual layout vocês querem usar, né? Essa escolha que vocês vão fazer aqui no começo, ela não é definitiva, né? Porque depois eu vou mostrar para vocês que mesmo com o Padlet pronto, se vocês não gostaram dessa configuração, por algum motivo, vocês podem modificar e vocês não vão perder conteúdo nenhum, né? Então, a gente tem aqui N formas aqui, né? Então, a primeira aqui é um mural, né? Então, ele vai agrupar os posts de vocês, né? Os conteúdos que vocês colocarem, como se fosse uma parede de tijolinho, assim, né? Eles vão organizando de acordo com o tamanho dos arquivos que vocês colocarem, né? Aí, eles vão organizando aqui. Essa outra forma aqui, né, é até uma forma que vocês podem fazer uma atividade com ela, né, porque vocês vão poder colocar os conteúdos e as pessoas vão conseguir ligar um conteúdo ao outro, né, então vocês podem, aí já fica um exemplo de atividade que pode ser feita, né, usando esse layout aqui, né. O outro layout é a lista, né, aí vai ficar um em cima do outro, aí um conteúdo sobre o outro, né? O estilo em grade, aí a gente tem aqui as colunas, que é o que a gente está usando, né, no nosso, da formação, que é uma forma de ficar mais organizado, né, de ordenar aí os conteúdos, se for o caso de vocês colocar conteúdo, né? Aí a gente tem aqui um mapinha, a gente tem em forma de conversa, né, então os conteúdos vão sendo colocados um em cima do outro, né, como se fosse aí uma conversa aí, né, vamos num chat, por exemplo, né, eles vão incluindo aí, então dá para você mudar. E aqui está a linha do tempo, né, que vocês podem também usar para fazer de N formas aí, né. A gente vai colocar aqui um muralzinho aqui, e aí vai abrir dessa forma, né. Aí, como que funciona aqui, né? Então, ele vai te dar uma mensagenzinha aqui, e aqui você vai inserir o título, né, do seu Padlet. Esse título que está aqui, ó, é esse título aqui, ó. Então, vocês vão alterar aqui, né, por exemplo. Opa! Aí vocês vão alterar aqui, deixa eu só abrir ele aqui de novo. Aí vocês podem alterar, por exemplo, a descrição, né, que é esse conteúdo que fica aqui embaixo, ó, se vocês quiserem alterar, né, então, vou colocar aqui só para vocês verem onde que altera ali, né. Aqui são ícones, né, que vocês podem inserir, então tem aqui várias opções de ícones aqui, né, são os emojis, né, que vocês podem colocar também. Além disso, né, aqui está o endereço do Padlet de vocês. Então, vocês vão clicar aqui, ó, em copy, e aí vocês vão copiar esse endereço para a área de transferência, e aí depois vocês dão um Ctrl V aí onde vocês quiserem colocar, né? Aqui vocês podem mudar a aparência, ó. Então, tem aqui as cores sólidas, os gradientes, né? Você vem aqui em imagens, você pode alterar, ó, da forma que você quiser. Ele vai mudando, né, todo o layout. Então, são layouts pré-prontos aí, né, mas tem alguns que são até legais. Aqui você consegue adicionar o seu próprio, né, então a gente tem, como eu disse para vocês antes, padrão do Google, né, algumas coisas. Então, quando a gente vai inserir conteúdo, a gente sempre vai ver, né, esses mesmos ícones aqui, né, na maioria das ferramentas. Então, a gente pode tanto colar um link aqui,
né, de uma imagem, por exemplo, que a gente pegou lá no Google, na pesquisa lá de imagens. A gente pode subir uma imagem, né, do nosso próprio computador. Ou, por exemplo, a gente criou uma imagem, né, vocês vão ver na quinta-feira como criar e fazer algumas artes aí, né? E aí vocês podem, por exemplo, criar essas imagens e inseri-las aqui, né, por exemplo. Aí a gente tem que você pode tirar uma foto, se você quiser, né? Aqui em cima, ó, ele tá com a opção preencher, né? Preencher, então ele vai colocar essa imagem inteira desse jeito. Se você colocar lado a lado, ele vai colocar uma imagem do lado da outra, né? Então aqui, quando a gente selecionar essa daqui, ele vai colocar então uma ao lado da outra. Aqui embaixo vocês podem desfocar, né, se vocês acharem que fica melhor assim, e etc. Né? Então a gente vai deixar o nosso assim, e aí a gente volta para cá. Né? Aqui tem outras opções, né? Então o esquema de cores. Hoje, por exemplo, né, tudo, a maioria dos aplicativos, né, por exemplo, o WhatsApp, ou Facebook, a maioria dos aplicativos, a gente está vendo então essa opção, até no celular mesmo, né? Tem essa opção do modo escuro. Né? Então, às vezes a pessoa prefere, né? Aí a gente tem aqui as duas opções, o modo claro e o modo escuro. Depois, quando eu colocar uma caixinha aqui, aí vocês vão ver qual que é a mudança aqui de um para o outro. Né? Aqui a gente consegue mudar a fonte, né? Para a fonte que vocês gostarem mais. Aí a gente tem outras opções aqui, né, que eu não vou entrar em todas, né, mas a principal que eu queria que vocês vissem, né, é que quando vocês incluírem, né, um conteúdo aqui, para as pessoas conseguirem, para os usuários conseguirem interagir com esses conteúdos, vocês têm que liberar esse acesso, né. Então, aqui nos comentários, se vocês quiserem liberar, por exemplo, para as pessoas comentarem, vocês têm que ativar aqui, então, esse slide, né? E aí a pessoa vai conseguir comentar nos conteúdos que vocês inserirem aqui, né? E aí tem as reações. As reações, vocês só podem escolher um tipo, né? Então, você não pode, por exemplo, colocar curtir e votar, né? Vocês têm que escolher uma só. Então, você vem aqui, por exemplo, em curtir, ou votar, ou dar nota, vocês estão vendo? Aqui já tem algumas ideias dos usos, né, que a gente pode ter para esse Padlet, né? Aí aqui é uma parte de moderação, né? Você quer então filtrar a linguagem, né, dos comentários que as pessoas vão fazer, né? Então aqui nesse caso ele vai substituir palavrões, por exemplo, né, por emojis, né? Então você pode ativar aqui essa opção. Ou então, se vocês quiserem também, vocês podem exigir a aprovação dos conteúdos. Então, qual que é a sacada do Padlet, né? É o usuário poder, de uma forma dinâmica, interagir com o conteúdo que foi criado. Né? Então, vocês podem tanto liberar para as pessoas interagirem com isso e conseguir aí colocar o próprio conteúdo delas, né? Ou vocês podem deixar isso fechado e aí só vocês incluem conteúdos, né? Vocês têm essa opção. Aqui nesse item, né, para vocês escolherem a posição da nova publicação. Então, quando vocês fizerem uma publicação, ela vai ficar num lugar. Quando vocês fizerem outra publicação, para onde que a publicação, qual publicação que vai ficar aparecendo primeiro? Né? Ela vai ficar em primeiro ou em último, né? Então, vocês podem escolher também isso. Então, vocês definam, né, a forma que vocês preferirem e salvam aqui. Aí, fechou, né, essa parte dos itens aí. Aí, a gente ainda tem aqui nesse mais algumas outras opções aqui, né. Então, aqui nesse mais, ó, quando eu falei para vocês que não era definitivo o formato, que vocês poderiam alterar, né, esse layout, lá no começo, quando vocês iam escolher se vocês preferiam um mural, se vocês preferiam uma linha do tempo, é aqui, ó, vocês vêm aqui, ó, em 3 pontinhos, aqui em mais, né? Clica, alterar formato, e aí vocês conseguem aqui alterar o formato que vocês desejarem, né?
Além disso, você pode aqui apagar todas as publicações ou você pode arquivar esses conteúdos, né? Então, assim como nas outras ferramentas, você consegue arquivar esses conteúdos aqui no Padlet ou você consegue também exportar eles em PDF, né? Então, o próprio Padlet já vai organizar tudo isso em um PDF, você vai ter salvo esse conteúdo, né? Então, no caso que eu falei para vocês, eu falei, a gente só pode ter 3 Padlets nessa versão básica se a gente não compartilhar o nosso link. Mas aí a gente pode também ir fazendo e arquivando, né? E a gente vai abrindo aí mais possibilidades e apagando os antigos, né? Além disso, a gente pode aqui compartilhar esse Padlet, né? Então, quando vocês entraram, né, antes de vocês entrarem na oficina, tinha lá um QR Code, né, que vinha para o nosso Padlet, né? Então, esse QR Code, vocês conseguem pegar ele aqui, ó. Quando vocês colocam em compartilhar, né, então vocês vão ter acesso ao QR Code deste Padlet aqui, né? E aqui, sempre que vocês virem esse sinalzinho aí de maior e menor, né, juntos, no caso aqui é diferente, né? Mas sempre que vocês virem esse sinalzinho aqui, é aqui que vocês vão pegar não o link, né, mas o código o código HTML para vocês inserirem, por exemplo, esse conteúdo no site de vocês, no site da Casa Espírita, no site, sei lá, da Mocidade, né, onde vocês quiserem inserir. Então, sempre que vocês virem, vocês vão pegar um código HTML aqui e vão colocar, né, no site e tudo mais. Para compartilhar, vocês vão clicar aqui sempre em compartilhar, né? E aí, além disso, vocês conseguem compartilhar esse conteúdo direto no Classroom, né? Que o Ali falou no domingo, vocês conseguem fazer isso por aqui também, né? Então, as ferramentas, elas têm isso de bom, né? Elas são muito integradas umas com as outras, né? Então, a gente tem essa facilidade. Aí, a gente pode também vir aqui e alterar o nosso perfil, né? Então, aqui está essa fotinha aqui, né? Mas a gente consegue editar o nosso próprio perfil aqui, né? A gente pode aqui, ó, editar o perfil, aí a gente consegue mudar a foto aqui, né? E etc. Aí vamos só criar um conteúdo aqui para vocês verem, e aí a gente vê se tem alguma dúvida ali e depois vai para a próxima ferramenta que a gente ainda tem um tempinho aí, né? Então, como eu disse para vocês, o layout é sempre o mesmo, né? Então, para inserir conteúdo aqui no Padlet, é igual para inserir conteúdo na maioria dos aplicativos Google. Vem aqui, né, no maisinho aqui, e aí você consegue inserir o conteúdo. Lembra que eu falei para vocês sobre o modo escuro e o modo claro? Né? Então, é isso aqui. Vocês estão vendo que está pretinho aqui no fundo? Né? Por quê? Né? Porque eu estou no modo escuro. Mas se eu colocar o modo claro, aqui vai ficar branco. Né? Então, essa é a diferença aí. Né? Aí, então, a gente vai inserir o conteúdo. Então, a gente vai colocar aqui um título, a gente vai colocar uma descrição do conteúdo, ou se for uma atividade, né, por exemplo, a gente vai incluir aqui uma foto e a gente vai fazer uma votação, ou a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido. Aí a gente coloca aqui na descrição, né, aquilo que a gente quiser. Aqui, a gente pode subir os nossos arquivos, né, fazer upload do nosso próprio computador. A gente pode inserir um link, né, de alguma coisa. Então, por exemplo, a gente foi divulgar os links das ferramentas. Então, a gente só clicava aqui em link e aí inseria um link. Né? A gente pode fazer buscas, né, no Google, por imagem, por conteúdo, né, pelo que a gente quiser. E aqui ainda tem a foto que a gente pode colocar. Aqui vai abrir ainda outras opções, ó, de inserção de conteúdo. Então, vocês estão vendo aqui, né? Que a gente pode colocar uma diversidade de coisas aí, né? Então, eu criei, vou só criar mais um, só para vocês verem como ele vai organizando, né? Então, nesse formato que eu escolhi, ele vai organizar assim, né? Se eu mudar o formato, aí ele vai organizar de outra forma. Então, se eu pôr em lista aqui, por exemplo.
Aí ele vai colocar os conteúdos em lista, né? Se eu colocar, vamos colocar aqui essa linha do tempo, né? Então ele vai adicionar os conteúdos também, né? Então eu consigo alterar sem perder esse conteúdo, né? Aí eu posso aqui, né, entre as opções, depois de criado, então, esses posts aqui, né, essas publicações, eu consigo ainda editar, né? Eu posso entrar aqui em editar, ou eu posso remover. E aí, se eu clicar aqui em mais, eu posso mudar a cor, ó, colocar outras cores, né? Eu consigo copiar essa publicação, né? Tem aqui algumas opções, né? Então, basicamente, né, o Padlet é isso, né? Então, para vocês terem mais ideias aí, né, de como usar, né, o Padlet, é legal vocês virem aqui na galeria, darem uma olhada aqui em outros exemplos, né, outros usos aí, mas tem bastante coisa bacana aí, né? Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, que meu chat estava fechadíssimo. Ô, Prince, você tem as últimas perguntas ali, vai dando uma olhada. Só uma coisa que eu queria comentar é que você consegue alterar o complemento do Padlet, o nome. Aquele nomezinho lá, que tá um monte de letrinha e número, quando a gente clica nele, ele é editável. Vamos abrir lá. Faz aí na tela para o pessoal ver. Eu até alterei o nosso e coloquei lá, Connect Mocidade, tudo junto, sem nenhum símbolo, e agora fica fácil. Felipe, onde você foi na configuração? Isso, é quando você clicou naquele Aqui, nome né? que embaixo tem compartilhar, isso. Ele é editável. Lá, aí vocês... Ah, peraí, deixa eu abrir o meu... Isso, compartilha para nós. Deixa eu abrir minha tela aqui, já mostro para vocês. Ó, então vocês vão vir aqui, ó, nas configurações, né? E aí vocês vêm aqui onde está o endereço, ó, onde eu falei para vocês que vocês copiam, e aí vocês podem alterar, né? Então vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, aí vocês salvam, né? E aí vai ficar esse... Deixa eu colar ele aqui. Olha lá em cima, lá no já alterou o nome. Já alterou aqui em cima, né? Aí você já tem aí o nome que você quiser colocar também. É melhor, né? Porque fica uma forma mais Facilita, visual, né? né? Ele vai colocar o domínio, né? Quem que é o dono, e depois o nome que você colocou. É bem mais fácil. Bem legal. Deixa eu ver se tem... Vocês viram se tem alguma pergunta? Porque tem várias coisas aqui. Vou até eu procurar aqui. Quando compartilha o que fez, como alguém encontra? E a pessoa tem que ter o link do seu conteúdo, né? Aí isso mesmo que a gente mostrou agora, você copia o link e aí você envia, né? Então, se você vai fazer uma atividade, então para você compartilhar, por exemplo, na Mocidade ou em outro lugar que você for fazer essa atividade, você copia o link e compartilha que a pessoa tem acesso. Aí, se, por exemplo, você fez um Padlet, né? Para casa espírita, por exemplo. Aí você pode começar a seguir outros Padlets, né? E as pessoas que têm Padlets podem seguir o de vocês também. Então é isso que eu falei, que a gente vai criando uma rede, né, de comunicação aí, né, que fica bem legal, assim, né? Então as pessoas podem seguir umas às outras. Assim como a gente tem essa opção, por exemplo, nas redes sociais, né, a gente consegue fazer isso também através dessa ferramenta. Mais alguma coisa que eu não estou vendo? Acho que a maioria... Isso, Isa. Se a gente salvar, baixar, né? Se a gente quiser guardar o conteúdo, né? Se a gente não quiser guardar o conteúdo, é só a gente remover, né? Mas se a gente quiser, a gente consegue aí, né? Clonagem, Alex? Como assim? Não, ele só vai... como se você copiar um para o outro. Quando fala Não, clonar, é copiar do seu,
que alguém criou um e eu vou trazer para o meu também. Então, eu faço essa clonagem. Uhum. E aí você só altera conforme você quiser, né? Aí ele tem a opção lá nas configurações também. Bom, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês vão mandando aí que eu não vou conseguir ler tudo ali para vocês. Mas alguém comentou aqui uma coisa, aqui o Nelson, ele comentou uma coisa aqui que é importante. Gente, não tenha medo de mexer. Né? Eu brinco com o pessoal que a gente tem que fuçar, né? Para a gente aprender. Então, não tenham medo, né? Entra lá e mexe, né? Aí vocês vão ver onde estão as coisas, né? Então, a gente vai aí começando a se familiarizar, né? Com as coisas. Então, é legal isso mesmo, a gente começar a ter esse hábito aí, né? Bom, do Padlet era tudo isso, né? E aí agora a gente vai para uma outra atividade, que é a última atividade nossa aqui da noite, né? Que eu achei muito legal, assim, eu não sei se vocês, quem está no celular... uma coisa importante também, esses aplicativos, ou a maioria deles, vocês conseguem também instalar eles no celular. Então vai lá na Play Store, né, e coloca o nome do aplicativo lá, que muito provavelmente vocês vão achar a maioria, se não todos, né? Sempre tem essa versão web e essa versão em aplicativo mesmo para o celular, né? Então vocês podem buscar, com certeza vocês vão achar. Então quem não tiver, né, provavelmente pelo celular a pessoa vai precisar instalar aí, né, esse aplicativo. Eu vou abrir ele aqui e eu vou mostrar para vocês, né, como que funciona. Compartilhar minha tela. Bom, então o próximo aplicativo que a gente vai comentar hoje, né, é esse aqui, né, que é o Google Jamboard, né? Então, quando a gente entra lá vou colocar aqui, já abri o meu navegador. Quando a gente abre aqui a página do navegador, né, então a gente já vai ver aqui nesses 9 pontinhos aqui, né, que são os Google Apps, né, os aplicativos do Google. Então a gente vai clicar aqui. Se você tiver já instalado o Jamboard, ele vai estar aqui, né? Se não, eu vou mandar no chat aqui já. Vai entender, né? Tem hora que você consegue selecionar certinho, tem hora que não. Eu vou mandar aqui no chat. Se vocês quiserem instalar ele aí, ele é bem leve, viu, gente? Ele nem é pesado, não. Vocês vão ver que vai baixar ele rapidinho. Então, vocês entram aqui que vocês vão conseguir baixar ele. E aí, então, né, a gente vem aqui, clica no Jamboard e a gente vai abrir naquela tela que eu mostrei para vocês ali. Eu já preparei aqui um conteúdo que a gente vai ver, então eu vou mandar para vocês o link desse conteúdo. E aí vocês acessam esse link, vocês veem, eu não tenho certeza se quem está no computador vai conseguir acessar sem instalar. Eu acho que a pessoa vai ter que instalar também. Mas é bem tranquilo. Eu vou mandar para vocês, vocês me falam aí se vocês estão conseguindo abrir ou não. Nelson, ele tem a versão para Android também. Tem o aplicativo web e celular. Então, essa é a atividade. É essa atividade aqui. Mas, primeiro, deixa eu só voltar aqui para eu mostrar para vocês uma coisa. Ó, sempre, né? Então, padrão, mais uma vez. Entrei no aplicativo Padlet, onde que eu adiciono conteúdo no aplicativo Jamboard,
onde que eu adiciono conteúdo, né? O que que é o Jamboard? O Jamboard é como se fosse um quadro branco, né, que você pode usar de N formas, né? Então, ele é muito útil, principalmente quando você tem que escrever. Eu ia instalar uma mesa digitalizadora que eu tenho aqui, mas eu precisava procurar o programinha para instalar, e aí acabou não dando tempo. Mas quem usa mesa digitalizadora, isso aqui é sucesso, né? Porque aí você consegue escrever, né? Então, tem aí essas funcionalidades, né? Mas a gente vai ver que tem outras formas de usar também, né? Então, para a gente criar um Jamboard, né? Aqui, ó, tá, já apareceu ali embaixo a descrição, né? Para a gente criar um new Jam, né? A gente clica aqui e aí vai criar um doczinho, né? Um Jam nesse formato aqui, né? E aí a gente então vai entrar nele e vai conseguir começar a fazer as edições, né? O pessoal já entrou, né? Já tem gente super escrevendo aí, né? Já. Então, como que funciona aqui, né? A gente tem basicamente aqui, ó, vocês estão vendo? Isso que é a coisa que eu acho super, super legal, né? Vocês estão vendo aqui em cima, ó, todo mundo que já entrou. Então, já entrou essas pessoas anônimas aqui, mais 17 pessoas, né? E aí a gente consegue ir interagindo uns com os outros, né? A partir disso. Então, tudo que todo mundo for fazendo vai aparecendo aqui, isso é a coisa mais legal dele, né? Então a gente tem aqui algumas funcionalidades, ó. Aqui a gente tem a caneta, que é isso que o pessoal está usando para riscar ali, ó. Então aqui a caneta, você consegue pegar a caneta, um marcador de texto, né? Aí tem aqui um marcador de texto mais grosso, um pincel. Aí você altera a cor, ó. O pessoal já está incluindo até a imagem aqui, ó. Aí o que a gente pode fazer? Tem a borracha, ó, que você pode apagar aqui, ó. Conteúdo aqui, ó. Você vem aqui com a borracha apaga. Para clicar nas coisas, vocês precisam usar essa setinha aqui. Então, vocês vêm na seta, clica, né? Aí, isso aqui que o pessoal está inserindo aqui, ó. Vocês estão vendo essa pessoa de Minas aqui, ó? A gente já viu, né? Eu falo de Minas assim, né? Porque eu sou de Franca, então eu brinco que a gente é mais mineiro do que paulista, né? Que a gente está na divisa, mas a gente é mais de Minas do que de São Paulo. Aí a gente tem aqui, então, essa opção de incluir esses stickers aqui, né? Então, o sticker, ele funciona como se fosse uma caixa de texto. Como a única forma da gente escrever no Jamboard ou é usando a caneta, né? E aí vocês vão ver que com o mouse, escrever usando a caneta é horrível, né? Então, fica aquele negócio super quadrado. Mas se vocês tiverem a mesa digitalizadora, vocês vão ver que isso aqui é sucesso. Ou se vocês estiverem no celular ou no tablet, aí vocês vão conseguir, então, com a mão mesmo, né, escrever. Então, vocês vão ter mais facilidade para fazer isso. Ou, então, a outra forma de escrever nele é usando, né, uma nota, né, um stick, né. Então, a gente vem aqui no stick, né, e inclui o conteúdo que a gente quiser aqui, né. Aí a gente pode mudar a cor, né, desse stick, colocar a cor que a gente quiser, né, aqui. Aí a gente salva e aí já abre a opção de criar outro. Você vem aqui em cancelar, né, ele já está aqui. Né, então o meu está aqui, ó. Esse é o meu. Aí o pessoal já está super mexendo ali, né? Aqui nessa imagenzinha é onde a gente pode adicionar imagens, ó. Então a gente clica aqui e, como eu sempre digo, né, um padrão do Google, então a gente vai ter essas opções de inserção de imagem. Né? Então a gente consegue fazer uma busca no Google por imagens, né, que é o que o pessoal fez ali, né? Então vamos por aqui um leãozinho aqui, né? Então a gente vai achar diversas imagens aqui, né, de um leãozinho. Vamos colocar um leãozinho lá. Aí ele já vai abrir ali, né? Aí aqui você consegue subir uma imagem do seu próprio computador, né? Aqui você pode pegar do Google Drive ou do Fotos, né, também, e incluir imagens. Além disso, ele tem essa opção aqui do laser,
que aí eu acho super legal, né? Que a gente pode, então, por exemplo, se a gente estiver explicando alguma coisa, né? A gente consegue vir aqui e marcar, né? E vocês estão vendo que ele some, né? Então a gente consegue sinalizar aqui um lugar, né? Sem que isso fique no nosso. Além disso, né? Se a gente clicar aqui nessa opção, a gente consegue mudar o fundo, né? Ó, tem algumas opções aqui de fundo que a gente consegue alterar. Aqui é para dar zoom, né? Nessa tela aqui. O pessoal já colocando até um, né? Além disso, tem essa opção que é para apagar, né? Apagar o frame. O frame é essa tela que eu estou mostrando para vocês. Então, vocês estão vendo que aqui em cima, ó, tem 1 de 7 frames. Então, quer dizer que esse Jamboard que eu criei, ele tem 7 páginas. Então, cada frame é uma página. Então, a gente está aqui na primeira página. Aí a gente vai ver que nas próximas páginas, né, que o pessoal já, né, tirou ali os conteúdos, mas eu coloquei alguns exemplos de atividades. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei essa cruzadinha que eu criei em um site que chama Gerador de Cruzadinhas. Né? A gente vai colocar o link para vocês lá também. Porque são coisas mais simples, né? Que vocês... É bem intuitivo, assim. Então, vocês vão conseguir usar... só entrando no site, vocês vão conseguir usar, né? Então, eu criei nesse site aqui, né? Aí você consegue aqui criar a sua cruzadinha aqui de acordo com o que você quiser, né? É bem legal, tem eu criei dessa forma, vocês podem criar de outras formas, né? Então aqui, o pessoal já preenchendo aqui, nela, no gerador de cruzadinhas, ele já cria esse layout aqui da cruzadinha, que você insere as informações, né? E ele já cria. E aí você coloca também a descrição das perguntas e ele vai também já criar certinho esse layout, né? Então eu peguei e salvei a imagem nesse outro site, dessa cruzadinha, e depois só coloquei a imagem aqui, né? Então é uma imagem que está aqui, ó. Eu subi do meu próprio computador, ela está aqui, e aí vocês podem depois acabar de preencher isso aqui. Além desse exemplo, né, eu coloquei um outro aqui, que é um brainstorm, né? Então, aqui no brainstorm, eu coloquei aqui formas de arte no espiritismo, né? Então, as pessoas vão jogar aí as formas que elas veem, né, ou achem aí de arte dentro do espiritismo, né? Por exemplo, né, eu usei esse tema, né? Um outro uso aqui, né, que eu organizei aqui também, para a gente ver algumas formas, né? Então, a gente tem aqui, peguei a escala espírita aqui, né? Fiz essa imagenzinha aqui que vocês conseguem fazer tranquilamente no Paint, né? Alguma coisa assim. Se alguém usa alguma outra ferramenta, por exemplo, né? Se você usa um Photoshop ou alguma coisa assim, aí você vai fazer mais fácil ainda, né? Mas tem ferramentas mais simples. Mas se você conhecer essas outras ferramentas, você vai conseguir elaborar mais, né? Então, eu coloquei aqui essa escala espírita aqui, se vocês quiserem vir aqui nesse frame aqui e organizar essa escala aqui, né? Aqui eu coloquei ó, o pessoal já está mexendo ali para vocês verem, né? Eu coloquei as descrições aqui. E aí vocês vão organizando de acordo com a coluna aqui, por exemplo, né? Então, se eu quiser aumentar esse sticker, eu também consigo, né? Eu clico nele e aqui eu consigo girar ele, né? Aí, ou se eu clicar aqui embaixo, eu consigo aumentar, né? Também posso fazer isso. E aí o pessoal já vai se organizando ali, ó. Além disso, apagaram aqui uma coisinha. Enfim. Então, o que eu acho bacana aqui, né? Aqui eu coloquei dessa forma para mostrar para vocês como que funciona. Mas aí eu estava pensando
em outros usos, né, que a gente podia fazer dessa ferramenta, né? Porque isso aqui vai muito da nossa própria criatividade, né? A forma que a gente vai trabalhar com a ferramenta e vai acrescentar e vai desenvolver atividades vai depender muito da nossa criatividade, né? Então, uma outra forma que eu pensei também que seria bacana, né? É, por exemplo, se você for fazer uma apresentação, né? Vamos supor, se você trabalha com slides, por exemplo. Você pode fazer os slides, né? E aí você pode ir inserindo os slides aqui mesmo, né? Aí cada slide vira uma página, você cria os slides, por exemplo, no PowerPoint, né? Ou de outra forma que você preferir, tiver facilidade, né? Você cria essas imagens, então, e aí você vai inserindo as imagens aqui nos frames, né? E aí você pode fazer isso. E aí você pode ir colocando as imagens, né, do conteúdo que você quer colocar e pode ir intercalando com atividades interativas, né? Então é uma forma também de você usar um único aplicativo, né, para fazer atividades aí diversas, né? Então basicamente o Jamboard, né, é isso. É bem bacana, assim, a gente consegue aqui, ó. Aqui a gente consegue baixar em PDF, né, esse conteúdo que foi criado aqui, né? Eu consigo apagar, né, salvar algum frame como imagem. Então, por exemplo, eu quero salvar esse frame aqui, quero só esse frame, né, e que ele vire, se transforme em uma imagem, né? Então eu venho aqui, né, e faço ele se transformar em uma imagem. Aí eu quero compartilhar, venho aqui em Share, né, clico aqui, e aí vai aparecer as opções aqui, né, de compartilhamento. Então eu posso, assim como nos outros também, né, no Forms ou no Play, né, ou em outro aplicativo Google, eu posso colocar aqui o endereço da pessoa, né, e aí eu compartilho esse Jamboard com ela. Ou eu posso copiar aqui o link dele, né, copio aqui, ó. E aí pronto, já tem o link, né. Aí uma coisa bacana é isso aqui, ó. Eu poderia ter compartilhado com vocês esse conteúdo sem permitir que vocês editassem, né? Mas aí a gente não ia então ter essa interação, né? Mas como eu queria justamente que vocês pudessem entrar, né, e mexer e ver como funciona, eu coloquei aqui que eu vou compartilhar para qualquer pessoa que tiver o link que eu enviar, que no caso é esse link aqui, e essas pessoas com esse link, elas vão poder editar, né? Então é por isso que vocês conseguem interagir, né? Mas se eu não quiser que vocês editem, é só eu mudar aqui para view, né? E aí vocês não vão conseguir mais editar, vocês vão conseguir só visualizar. Agora eu vou parar minha apresentação e ver aqui se tem uma galera falando coisas aqui, né, para a gente comentar. Gente, se vocês viram alguma pergunta aí, vão falando aí que a gente vai comentando. Ó, a Isa falou aqui que na web, você está no computador, né, Isa? Que a Isa está falando aqui que não precisa instalar para ela conseguir usar, né? Ela não precisou instalar, né? Então eu acho que deve ser só no celular mesmo, que o pessoal foi testar e aí eles tiveram que instalar no celular, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. É ali, ó, a Tamires está falando que no celular ela teve que baixar o aplicativo, né? Então no notebook não precisa, né? Se você tiver no computador, você não precisa instalar, não, você pode usar. Se você for criar Jamboards, né, aí provavelmente você vai ter que instalar o aplicativo para você conseguir usar. Alguma coisa, gente? Mais? Eu acho que ele é bem tranquilo, né? E então, se a gente já pode passar para o próximo, né? Que a gente tá aí terminando aí o nosso tempo, né? Então, eu só quero mostrar para vocês mais uma coisa.
O Horácio está comentando aqui, se a gente estiver usando conjuntamente, né, que para a gente tomar cuidado para um não apagar a coisa do outro, né. Isso aí, quando vocês forem desenvolver a atividade, aí é bacana vocês darem essas instruções, né, logo no começo, o que as pessoas podem ou não podem fazer, né. Isso é uma coisa bacana aí de já comentar aí com o pessoal antes de começar. Eu vi um exemplo de um professor que eu achei também super legal, que ele usou o Jamboard, né, para fazer uma atividade interativa na sala, mas ele, ele dividiu a sala em grupos, né, e aí a gente sabe que aqui no Meet, né, a gente não tem essa opção de dividir em grupos, né, mas tem outros aplicativos que a gente consegue fazer isso. Aqui no Meet a gente ainda não consegue. E provavelmente no futuro próximo a gente vai conseguir fazer isso. Mas, o que ele fez, né? Ele criou aí 3 salas diferentes, e aí ele dividiu o pessoal, ele ficou numa sala principal, porque você consegue, né, entrar em uma reunião aqui e entrar em outras também, né? Então, o pessoal entrou na sala principal e aí ele dividiu os alunos, né, em mais 3 salas, e aí ele criou esse Jamboard para fazer uma atividade em grupo, né? Então, eles tinham que discutir sobre determinado assunto e depois eles tinham que fazer um brainstorm, né? Cada grupo produzia ali um frame, né, com os conteúdos da discussão deles, por exemplo, e depois apresentar para todo mundo, né? Então é mais um exemplo aí de atividade, né, que a gente poderia fazer. O Teams, né? No Teams dá para fazer isso mesmo. A gente está usando esse. Eu só não sabia se o Teams tem uma versão gratuita, assim. Eu não sei se tem, se não tem, né? Eles estão liberando agora, nesse período, porém, a função maior do Teams é para empresas e instituições de educação. Uhum. Então, precisa ter uma conta, como se fosse um G Suite, uma conta empresarial para poder ter esses recursos. O Teams, né? Na verdade, ele é basicamente a mesma coisa que o Classroom, né? Então, o Teams, ele é da Microsoft e o Classroom é do Google, né? Então, ele faz basicamente a mesma coisa. A gente está usando na faculdade o Teams e ele é bem legal, assim, mas ele tem basicamente as mesmas funcionalidades do Classroom, né? Então, você consegue colocar os conteúdos, dividir as equipes, você consegue fazer a videochamada por lá, né? Você tem um chat para conversa, você pode inserir conteúdo, atividades, né? Então, ele é basicamente a mesma finalidade, né? Aí a única diferença é isso que o Alisson falou, né? Que no Classroom a gente já tem aí, a gente pode usar gratuitamente aí, né? Bom, basicamente, então, sobre isso, era o que eu queria mostrar. E aí, só para a gente terminar, né, uma coisa bobinha, assim, né, mas que às vezes alguém vai querer usar, né, para alguma coisa, eu até baixei aqui para mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela. É um aplicativo que ele é bem legalzinho, assim, né? Ele é tipo aqueles aplicativos que você coloca adereços aí, né? Você consegue colocar um background, né, na sua própria imagem. Então, por exemplo, eu estou transmitindo aqui para vocês e eu consigo colocar um fundo aí na minha imagem, né? Então, tem esse aplicativo aqui. Deixa eu só abrir ele. Ele estava lá em cima, né? Ele chama Snap Camera. Se vocês... Depois eu vou mostrar para vocês o site dele. Aqui ele não está abrindo, né? Porque eu estou usando a minha câmera. Então eu tenho que alterar aqui, ó. Eu venho aqui nas configurações. Venho aqui em vídeo.
E aí aqui está usando a câmera do meu, o aplicativo da câmera do meu notebook, né? Mas se eu quiser usar a câmera, né, desse aplicativo, eu venho aqui em Snap Camera. Aí eu consigo aqui, né? Vamos ver se vai aparecer para vocês aí, né? Desabilita a sua câmera na apresentação. Que Na pode te... apresentação, olha. Isso, na chamada, desabilita a sua câmera. Não, mas se eu desabilitar ela, aí vocês não vão conseguir, eu não vou conseguir compartilhar com vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar minha câmera. Aliás, eu vou mudar aqui e vou abrir ele de novo, porque talvez ele pode... Ué, que coisa. Eu testei ele e tinha conseguido assim. Bom, mas enfim, eu vou mostrar para vocês, vamos ver se... Vou só mostrar para vocês aqui, basicamente, o que é aqui, né, o aplicativo. Mas a gente tem aqui várias coisas que a gente pode colocar na nossa própria foto, né? Então só é chato que eu não vou conseguir mostrar para vocês ali, né? Não sei por quê. Não sei porque não abriu, eu testei e tinha dado certo. Mas aí a gente vem aqui então nesse aplicativo e a gente consegue colocar adereços na nossa própria foto, a gente consegue mudar o fundo, então a gente vem aqui nessa lupinha aqui, a gente consegue buscar conteúdos, vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, enfermagem, né? Então a gente consegue buscar aqui tanto adereços, né, para a gente colocar na nossa própria imagem, quanto fundos, né? Então, se a gente clica aqui, no meu caso não está aparecendo a minha imagem, né? Vocês iam ver aqui a minha imagem com esse chapéuzinho do Mario aqui, né? Mas depois vocês podem instalar e brincar com ele também. Então isso aqui é uma ideia. Aí vocês podem falar, mas para que eu vou usar isso, né? Então às vezes eu não gosto, né? Particularmente, eu acho que se a gente usar ele durante o período inteiro, né? Que a gente for fazer a nossa exposição de alguma forma, né? Porque tem N adereços e N fundos também, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco, porque acaba chamando a atenção da pessoa mais para o que a gente está usando, né? Do que para o que a gente está falando. Mas, por exemplo, para você entrar numa chamada, né? Você quer quebrar o gelo de alguma forma, né? Então, às vezes é legal também. É bobinho, né? Mas só para vocês conhecerem aí também. O site dele é esse aqui. Aí vocês vêm aqui no site, baixa. Depois eu vou colocar um tutorial lá. Aqui tem até um vídeo, ó. Mas aí no tutorial ele já mostra como vocês usam no Meet. Depois eu vou testar ele de novo aqui e ver por que eu não consegui compartilhar com vocês, né? Aí a gente vai informando vocês lá pelo conteúdo do Padlet, né? Mas tem essa função aí. Vocês podem usar ele aí para colocar esses aderecinhos, ó, mudar a imagem, né? Pode colocar o pessoal colocando os backgrounds ali, né? É bobinho, mas dá para a gente usar, né? Se a gente quiser quebrar o gelo, chegar de uma forma diferente aí, né? Certo, gente? Mais alguma coisa? Meu tempo já se foi também. Ali ó, a Valdiane comentando, né, que na sala do jardim é legal, né? Verdade, né? Você pode chamar a atenção do pessoal. Às vezes você quer contar uma história, né, por exemplo, aí você pode pegar aquele adereço de acordo com a história que você está contando, né? Então tem aí algumas, é só, né, a gente usar a criatividade aí que dá pra gente colocar na nossa prática aí de uma forma legal, né? Bom, eu acho que é isso então, pessoal, que eu tinha para falar com vocês hoje. Desculpei alguns erros aí, né? Normal, a gente não é
A gente está tentando entender tudo isso também, né? Depois do Jamboard, Snap Camera. Todos esses aplicativos que a gente está mostrando, ou as extensões, a gente está colocando tudo lá no Padlet. Então, vocês entrando lá, vocês vão ver os links. Tá bem fácil para vocês acessarem. Tem vários que tem tutorial também, já mostrando como que usa, inclusive integrado com o Meet, né? Então, bem bacana aí. É isso então, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Felipe, você quer falar alguma coisa? Ou já vai para a prece? Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu não consigo ver minha câmera. Tá funcionando? Ah, o do Felipe deu certo, ó. Estão vendo aí? Tem um... Se eu abrir minha boca, eu desapareço. Aí é só abrir de novo que eu volto. Bom, então a ideia é a gente fazer coisas interativas, coisas divertidas e tentar usar a nossa criatividade para incorporar isso dentro do conteúdo que a gente quer apresentar. Né? Com certeza. E a gente também tem que entender que o modelo novo que a gente vai utilizar, ele não é só uma migração do físico, né, do presencial para o virtual. Eu vou ter que pensar em estratégias novas, né? Então, muitas atividades que a gente tem apresentado aqui, não necessariamente elas são num encontro presencial. Eu posso montar uma apresentação, ou montar algumas telas de Jamboard e deixar para eles trabalharem fora. E aí, de uma forma assíncrona, né, que a gente fala, né, não sincrônica. Cada um na sua casa, etc. No seu momento, quando ele conseguir acessar. A gente pode deixar links, né, de formulários, enfim, para que eles vão preenchendo durante a semana e tal. Então, pensar nisso também. Não necessariamente a coisa vai ser sincronizada e as formas são novas. Por isso que eu falei que a gente vai tentar criar um repositório de boas ideias lá, para a gente ir colocando como que a gente está usando isso nas nossas mocidades, tá bom? Vou dar uma olhada no chat ali, se tem alguma coisa. O Nelson comentou aqui, agradeceu, e olha, realmente, o pessoal que está aqui participando não está só participando, está construindo conhecimento também. Então, tragam ideias, tragam formas, né? Eu vi que o pessoal colocou formas ali em cima de usar, muito legal, muito legal. Horácio, depois eu mando o e-mail, então, lá no chat do WhatsApp, tá bom? Valeu. Vamos, então, para a nossa prece. Para a gente encerrar o dia de hoje, dentro do horário, olha só. Felipe, você vai falar do compartilhamento dos vídeos? Eu vi agora que você colocou lá. Vamos deixar no dia do vídeo. Opa, desapareci aqui. Voltei. Quando a gente for falar de vídeo, acho que dá. Quando ela pergunta de como compartilhar o Meet em vídeo, é isso? Tá. Não, beleza. É só para lembrar, eu anotei pra gente. Que a gente já mostra como fazer o vídeo, como montar, e a gente mostra essas ferramentas de como é que é? Fazer streaming? Como é que fala isso? De reprodução de vídeo na internet, né? Fazer live, essas coisas. Um comentáriozinho breve até. Vamos sim. Aula de espírito, aula de alienígenas, né? De vida fora da Terra. Quem faz a prece aqui, eu não peguei aqui no WhatsApp. A família dele não... Falando isso, então eu sei que... Oi, Eru. Seu mic tá aparecendo. Um beijo para vocês. Mandou um beijo, Felipe. Desculpa, abriu aqui o microfone sem querer. Fique em paz, fique em paz.
Gente, então eu vou fazer a prece para a gente encerrar hoje. Então vamos agradecer a essa espiritualidade pela oportunidade da noite de hoje, por estarmos juntos entre amigos, companheiros de ideal, de trabalho, e por esse clima fraternal, de amizade, de compartilhamento, que nós possamos seguir nessas mesmas vibrações nos próximos dias da nossa oficina e que possamos compartilhar uns com os outros cada vez mais. Que essa espiritualidade possa nos auxiliar a ter uma boa noite, uma noite tranquila, e que possamos ainda levar essas boas vibrações e esses bons sentimentos a todos aqueles que entrarmos em contato no decorrer dessa semana. E que assim seja. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Nós nos vemos daqui a 2 dias, então. No dia de amanhã eu vou fechar o grupo, tá? Para não colocar comentários, mas no dia seguinte eu já reabro para algum problema de conexão, alguma dificuldade ou algum comentário legal, tá bom? Um beijo, tenha um bom descanso.